Meu nome é Liomar, nós estamos iniciando nossa aula referente ao capítulo 5 do livro-texto, que é o Zengel, Termodinâmica, 7ª edição. Okay? Nesse capítulo nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é a análise da massa e da energia em sistemas abertos ou volumes de controle. Tá? Esse assunto também é conhecido com outro nome, né? Também é mais popular com o nome de balanço de energia e de massa em volumes de controle. Então, ok? Então isso que nós vamos tratar nessa aula, que deve ter aí umas 2 ou 3 partes. Essa de hoje que a gente tá gravando, né? É a parte 1, ok? Bom, e aí? E aí é o seguinte, no capítulo anterior, no capítulo 4, né, nós aplicamos a equação geral do balanço de energia, expressa como a energia que entra no sistema menos a energia que sai é igual à variação da sua energia, ok? Energia total, né, dentro desse sistema, tá? Para sistemas fechados, ou seja, aqueles sistemas no qual não há passagem de massa, um trânsito de massa através de sua fronteira. Né? No sistema fechado, eu só tenho calor e trabalho passando pela fronteira do sistema em questão. Já nos sistemas abertos, chamados volumes de controle, nós temos massa passando pela fronteira, pela sua fronteira, assim como calor e trabalho também. Né? E nesse capítulo nós vamos fazer uma análise da energia, né, nesses sistemas que envolvem o escoamento de massa através das fronteiras, ou seja, de um volume de controle, né, com particular ênfase para processos em regime permanente. Tá? O capítulo é iniciado com o desenvolvimento da equação geral da conservação de massa para volumes de controle, né? E continuamos a discussão com o trabalho, tá, de escoamento e sobre energia de correntes de fluidos. Né? Nesse aspecto eu não vou me ater muito, né, principalmente escoamento de correntes de fluidos, etc., porque é um assunto tratado também no curso de mecânica dos fluidos, ok? Então eu acho redundante tratar aqui, mas nós vamos dar uma passadinha bem breve, né, para não deixar em branco, tá? Bom, então em seguida aplicaremos, né, o balanço de energia e de massa em sistemas que envolvem processo de regime permanente, né? E analisaremos alguns dispositivos, como escoamento e regime permanente mais comuns, né, como bocais, difusores, compressores, tá? Turbinas, dispositivo de estrangulamento, ou seja, válvulas, né, câmaras de mistura e trocadores de calor. Tá? E finalmente, para concluir, a gente aplica o balanço de energia aos processos com escoamento em regime transiente, certo? Como carregamento e descarregamento de reservatórios. Né? Mas o que eu quero frisar é o seguinte, nós vamos fixar principalmente a nossa aula de hoje com a análise, né, e balanço, tá, de massa e energia em volumes de controle. Tá? Essa parte de dispositivos, escoamentos de dispositivos e tudo mais é visto na matéria de mecânica de fluidos. Eu acho redundante ficar entrando muito a fundo nesse assunto aqui, ok? Nessa disciplina de engenharia de sistemas térmicos 1. Tá bom? Bom, então vamos lá. A conservação da massa. A conservação da massa é um princípio fundamental na natureza. Tá? E é meio intuitivo, né? Tudo que entra sai, certo? A massa ela é conservada mesmo durante reações químicas. Figura 5.1 nos dá aí um exemplo, né? Está à nossa esquerda, na parte superior, onde mostra que 2 kg de
hidrogênio, H2, mais 16 kg de oxigênio, O2, nos dão 18 kg de H2O. Ou seja, eu somando as moléculas de hidrogênio com as moléculas de oxigênio, né, eu vou ter aí o peso de moléculas de H2O. Tá? Estou somando. Né? E a massa também, assim como energia, é uma propriedade conservativa. Ou seja, né, ela não pode ser criada nem destruída durante um processo. Tá? Entretanto, a massa M, né, que a gente representa por M minúsculo, e energia, E maiúsculo, podem ser convertidas entre si. O Einstein já demonstrou isso, na famosa equação E igual mc ao quadrado, onde c, no caso aí, é a velocidade da luz, né, igual a 2,9979 vezes 10 a oitava, a 8, né, a oitava, né, o 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Bom, que é a velocidade da luz no vácuo, ok? Tirando minha figurinha para não atrapalhar o texto, vamos lá. Tem uma série de observações, né, aqui que fazem parte da leitura. Tá? Eu não vou ficar lendo essas coisas para vocês. Vocês leiam quando vocês forem estudar. São informações complementares, né, não são fundamentais para o entendimento do capítulo. Tá, ok? Bom, em sistemas fechados, o princípio da conservação da massa é usado implicitamente, né, pela exigência de que a massa do sistema permaneça constante durante um processo. Daí é chamado fechado, não há trânsito de massa pela sua fronteira. Né? Em volumes de controle, a massa atravessa essa fronteira. Tá? Se a gente deve levar em conta a quantidade de massa que sai do volume, que sai e entra do volume de controle. Ok? Fechado, implicitamente está dizendo o nome, né? A massa é constante. Tá? No volume de controle, a massa entra e sai. Há um fluxo de massa através dele. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos tratar de dois itens bastante interessantes aqui, né? Que é a vazão mássica e vazão volumétrica. Né? Então, vamos lá. O que é a quantidade de massa que escoa através de uma seção transversal de área, né, por unidade de tempo, é chamada vazão mássica ou fluxo de massa. Tá? São sinônimos. Né? E ela é denotada aqui no nosso curso, no livro, né, por M minúsculo acrescido de um ponto subscrito, M ponto, né, que a gente fala. Então, quando eu vejo M ponto, eu já leio fluxo de massa ou vazão mássica. Tá? Isso daí foi explicado lá no capítulo 2 desse mesmo livro-texto, do Zengel. Né? Então, um fluido que geralmente escoa para dentro ou para fora de um volume de controle, passando por dutos ou tubos. Tá? Este fluxo de massa diferencial do fluido escoa através de um pequeno elemento de área DAC, onde o fluxo na seção transversal é proporcional ao diferencial DAC, né? E a densidade do fluido ρ. E também a componente de velocidade normal a esse diferencial de área, que denotamos por Vn, velocidade normal. E é expresso, né, como a gente pode ver nessa figura 5.2, que está à nossa esquerda. Né? Onde eu tenho uma velocidade, né? Uma componente dela é o Vn, a velocidade normal, a trajetória. A superfície de controle, né? Que tem uma superfície, uma fronteira do sistema, e é uma superfície, né? Depois tem área, tá? É representada por uma normal, né? E esse diferencial de superfície é o diferencial de área ou superfície AC, né? E a velocidade normal. Então, essa velocidade normal é uma componente normal, Vn, de uma superfície, né? É a componente
perpendicular à velocidade, né, da velocidade dessa superfície. Tá? Observa, a gente acha que eu creio que eu já mencionei aqui para vocês em algumas aulas anteriores o símbolo delta, né, e a letra D. Tá? Então eu vejo aqui que a afirmação acima que a gente falou sobre a anterior, desculpe, né, sobre a figura 5.2, eu vejo que a derivada ou a diferencial do fluxo de massa é igual a ρ, que multiplica a velocidade normal, né, vezes o diferencial de área AC, equação 5.2. Tá? Vocês notem que eu estou usando aqui o delta na grafia grega e o D na grafia comum nossa, né? Tá? Então, qual a diferença? Então, lembrando, a gente já falou isso anteriormente, mas sempre bom lembrar, eu esqueço de vez em quando também, né? Sempre bom lembrar, quanto que é um, quanto que é outro. Se eu uso delta na grafia grega, né? Quando é uma quantidade diferencial, né? Mas é usado normalmente para quantidades, como calor, trabalho e transferência de massa. Né? Isso daí são funções de trajetória e tem diferenciais inexatos. Já o D, do DAC, né, é um diferencial que é usado quando, no caso, trata de propriedades, certo? Né? O D é usado para quantidades com propriedades, tá? Que são funções de ponto e tem diferenciais exatas. Né? Então, delta inexata e D exata. Né? Por exemplo, ele dá aqui a equação do fluxo. Né? Fluxo através de um anel com raio interno R, R1 e raio externo R2. Né? Então, ele dá aqui, nesse caso, esse fluxo vai ser igual à integral definida de 1 a 2 dAc. Certo? E, se eu quiser o fluxo de massa através desse anel, é a integral definida também, né, da diferencial do m ponto. Né? M ponto, aí, no caso, é uma quantidade, certo? E a área é uma propriedade, né, daquela região ali, tá? Então, é bem claro isso para a gente entender, né, quando que é um, quanto é outro, tá? Quando se usa um, quanto usa outro. Bom, no caso aqui, ele continua dando definições, né? E fala aqui, o fluxo de massa que passa por toda a seção transversal de um tubo ou duto é obtido por essa integração. Né? M ponto igual a integral, né, da área, né, transversal ao fluxo, no caso, né, que é igual a integral da área ρ Vm dAc. Fluxo de massa, gente, é quilograma, né? Massa é quilograma. Fluxo de massa é quilograma, massa m pontinho, né? M. Né? Então eu tenho massa por tempo, logo unidade quilograma por segundo. Ok? Ele menciona também, né? Que embora essa equação 5.3 seja sempre válida, na verdade ela é exata, nem sempre adequada para análise da engenharia em razão da integral. Em vez disso, né, é interessante expressar o fluxo de massa utilizando valores médios em uma seção transversal do tubo. O engenheiro, de um modo geral, a gente não gosta muito de ficar integrando e diferenciando. Né? Normalmente você usa valores médios, é mais interessante, mais prático, como mostra a figura 5.3. Okay? Onde o valor médio, né, é definido como a velocidade média em uma seção transversal. O que eu estou vendo nessa figura 5.3 do nosso lado direito aqui, do vídeo? Né? Eu estou vendo uma distribuição de velocidade ao longo de um escoamento. Essas setinhas são as velocidades naqueles pontos. Né? Então a velocidade média vai ser um valor médio desses vetores de velocidade. Ok? Vamos lá. E neste caso, né, com toda essa integração e tudo mais, eu tenho que o fluxo de massa através daquela seção, né, vai ser ρ
vezes velocidade média, vezes a área daquela seção. Guardem essa equação, a 5.5, né, que vocês vão usar bastante na resolução de problemas aí, ok? Bom, vimos a vazão mássica através, né, de uma área. E em seguida vamos introduzir o conceito de vazão volumétrica, né, que é nada mais nada menos que o volume de fluido escoando através de uma seção de área transversal por unidade de tempo. Tá? E ele é dado por essa representação V, né, subscrito com pontinho aí. Então, V ponto, né? V maiúsculo ponto. Então, V diferenciado. Por quê? Você diferencia esse V de vazão volumétrica de V aqui em itálico, né, de velocidade. Tá? Alguns autores, eu acho que o Moran e Shapiro, né, aqueles autores do outro livro, Termodinâmica, eles põem normalmente esse V, vazão com um V com traço, justamente para diferenciar de velocidade. Okay? E nesse caso, a vazão volumétrica vai ser igual a diferencial, né, a integral da área em questão, né, a área que está passando, o meu escoamento aqui, né, na diferencial a velocidade normal, né, pela diferencial da área que está passando o escoamento. Né? E fazendo essa integração na área, vai ser igual a velocidade média vezes a área que está escoando. Né? Ou simplesmente VAC, a vazão volumétrica VAC, como mostra a equação 5.6. Okay? Numa forma primitiva dessa equação, ela foi publicada em 1628 por um monge italiano, Benedetto Castelli, né, no século XVII. Então observe que muitos livros sobre mecânica dos fluidos usam Q em vez de V para a vazão volumétrica. Eu particularmente, não gosto muito dessa denominação, porque Q maiúsculo para nós usamos como calor, né? Então procurem usar o V estilizado aí com ponto em cima, certo? Então essa denominação vem lá da denominação criada pelo monge, né, pelo Benedetto Castelli. Então, a gente vai usar o V ponto para evitar confusão com a transferência de calor. Aí o autor Zengel pensa da mesma forma que eu. Então as vazões mássicas e volumétricas são relacionadas. Uma é a massa, o fluxo de massa, outra o volume por área. Né? Então M ponto igual a ρ V ponto. Ou seja, fluxo de massa igual a densidade, né, vezes a vazão volumétrica. Ou, né, o M ponto igual V ponto maiúsculo sobre Vzinho, né, que é volume específico. Tá? Bom, com tudo isso, o que importa mesmo, né, a gente quer chegar nisso aqui, ó, princípio de conservação da massa. Né? Então, o princípio da conservação da massa, né, aplicado a um volume de controle, pode ser expresso como a transferência líquida de massa, né, para ou de um volume de controle durante o intervalo de tempo ΔT. Ele é igual à variação líquida, ou seja, aumento ou diminuição da massa total dentro do volume de controle durante um período de tempo, ΔT. Isso pode ser escrito dessa forma aqui, ó, né? A massa total que entra no volume de controle durante um ΔT, intervalo de tempo, menos a massa total que sai, né, desse volume de controle, é igual à variação líquida da massa dentro desse volume de controle. Em termos de equação, né, em termos abreviados, essa equação seria a massa que entra menos a massa que sai, igual a diferença, a variação, né, a variação da massa dentro de um volume de controle.
nesse caso dada em quilogramas, equação 5,8. Já se a massa for expressa na forma de taxa, vai ser fluxo de massa, m ponto que entra menos fluxo de massa que sai, m ponto que sai, igual a diferencial ou variação, né, da massa do volume de controle em função do tempo. Aí no caso m ponto, quilogramas por segundo, ok? Bom, e aí? Então m que entra e m que sai são as taxas com que a massa entra e sai do volume de controle, né? E a diferencial é a variação dessa massa de controle dentro das fronteiras do volume de controle, né? A equação 5,8 e 5,9 são chamadas de balanço de massa e se aplicam a qualquer volume de controle que esteja passando por qualquer processo, ok? Bom, isso está bem ilustrado nessa figurinha aqui, a figura 5,5 à sua esquerda, né? Você tem uma banheirona gostosa lá, que você vai tomar um banho, né? Tem a água entrando, você está enchendo essa banheira, certo? Tem a água entrando, uma massa de 50 quilogramas, né? Mas você esqueceu, você está enchendo a banheira, só que você esqueceu, né, a saída dela aberta, tá? E está saindo, no caso aí, pelo ralo, 20 quilogramas, certo? 20 quilogramas. 30 quilogramas, tá? Então, se você fechar a banheira, ela vai aumentar a massa, tudo bem, né? Agora, como você deixou o ralo aberto, você está entrando com 50 e está saindo 30. O que está acontecendo? Está ficando 20 aí dentro. Ou seja, a massa está sendo conservada. Taxa que entra, 50. Taxa que sai, 30. Qual a variação? 20 kg dentro da banheira, né? Essa é o que está ficando dentro da água aí, tá? Assim é assim. Então, tomando ainda a figura... Só um minutinho, perdi aqui o cursor. Tomando, tem a figura 5,6, certo? Nessa figura, ela faz, né? Ele faz aqui uma avaliação, né? Ele fala, considerar um volume de controle de forma arbitrária, conforme mostra a figura 5,6. A massa de volume diferencial dV dentro do volume de controle é dm, né? Igual densidade vezes dV, ρdV. A massa total dentro do volume de controle, em algum instante t, é determinada pela integração, né? Ou seja, essa massa dentro do volume de controle, dentro do instante t, vai ser a integral deste volume, né, de ρdV. Então, essa taxa, né, só um minutinho, desculpe. Bom, tivemos que fazer uma pausa aí, mas retornando ao que a gente estava apresentando, né, a gente vai considerar agora um volume de controle, uma forma arbitrária, conforme mostra a figura 5-6, que está aqui do lado esquerdo da tela, né, onde eu mostro um volume de controle com uma unidade de volume arbitrária, certo? Com diferencial de massa e diferencial de volume, né? Considerando um diferencial de área nessa figura cinza aqui. Tem um vetor normal representando a área, um vetor velocidade, né, correspondente à área. Sendo que a inclinação, né, a relação da normal desta área, desse dA, está um ângulo θ da velocidade, da escoamento da área aqui, né? Que como eu estou tendo variação da quantidade de massa, eu estou tendo velocidade, certo? Tá variando a massa, está tendo um deslocamento, né? Então, neste caso, a taxa de variação
da massa dentro do volume de controle vai ser, né, a diferencial da massa do volume de controle em função do tempo, né, pelo tempo, igual a diferencial em relação ao tempo da integral do volume de controle, certo? Rho, né, a densidade vezes dV, que é o volume do elemento diferencial. Né? Para este caso especial em que nenhuma massa atravessa, né, a superfície de controle, ou seja, quando o volume de controle se reduz a um sistema fechado, não há fluxo de massa através de sua fronteira, o princípio de conservação de massa se reduz a diferencial da massa do volume de controle em função pelo tempo igual a zero, ou seja, não tem variação de massa alguma, certo? Essa relação é válida tanto para um volume de controle estacionário, móvel ou que esteja deformando. Né? Considere agora um fluxo de massa para ou de um volume de controle através de uma área diferencial, que é esse caso da figura 5.6, né? Onde N é um vetor unitário, normal à área, a um dA, diferencial de área, e que aponta para fora, e V a velocidade do escoamento, em que o dA em dA relativa a um sistema de coordenadas fixo, conforme mostra essa figurinha 5.6. Né? De um modo geral, o vetor velocidade V faz o ângulo θ, com a direção normal dA. E a vazão máxima é proporcional à componente normal da velocidade, ou seja, Vn igual a V, vetorial, vetor, né? V cosseno de θ. Tá? Variando de uma vazão máxima de saída de massa, de velocidade V, de θ zero, né? Que é um fluxo normal a dA, para uma vazão igual a zero, quando θ igual a 90 graus. Né? Para um fluxo tangente a dA, para uma vazão máxima de entrada de massa V, quando θ igual a 180 graus, fluxo normal dA, mas com sentido oposto. Se utilizar o conceito de produto escalar entre dois vetores, a magnitude da componente normal da velocidade pode ser expressa como a equação 5.12, né? A velocidade normal igual a V cosseno de θ, ou o produto escalar V vezes N, né? Isso é normal, tá? Dos dois vetores. Lembrando lá da geometria analítica, né? Produto escalar, produto vetorial, aquela coisa legal que vocês viram lá no começo do curso. Né? Bom, aqui ele mostra todo um desenvolvimento do fluxo de massa diferencial e o fluxo líquido de massa. Tá? Toda essa equação, 5.13 e 5.14. Né? E com todas essas considerações, e resolvendo, né, e mostrando a forma diferencial da equação, ela vai ter ela vai ser apresentada como uma forma geral da conservação de massa, onde a derivada, né, a derivada em função do tempo da integral do volume de controle, certo? Vezes a densidade, vezes pela derivada do volume, né, mais a integral da superfície de controle, né, da densidade que multiplica o produto escalar V vezes N em dA igual a zero. É a equação 5.15. Né? Então há uma menção aqui. Ó. A expressão anterior, né, essa acima, afirma que a taxa de variação de massa dentro do volume de controle mais o fluxo líquido de massa através da superfície de controle é igual a zero. Tá? Você fazendo, separando, né, a integral da superfície da equação 5.15 em duas partes, uma para a corrente de saída, positivo, e outra para a corrente de entrada, negativo. Né? A equação da conservação de massa passa a ser expressa por essa expressão 5.16. Né? Se você usar a definição da taxa de fluxo de massa, a equação 5.16 também pode ser expressa, né, desta forma que é mostrada na equação 5.17, que é a mais usual. Finalizando, resumindo aqui, a derivada da massa do volume de controle em função do tempo, né, igual ao somatório de todo o fluxo de massa que entra, menos
somatório de todo o fluxo de massa que sai. Esse é o balanço de massa, tá? Do sistema, né? Em volume de controle. Então essa equação 5,15 e 5,16, né? Também são válidas para volume de controles móveis, ou que se deformam desde que a velocidade absoluta, v, o vetor v, seja substituída pela velocidade relativa, vr, né? Que é a velocidade do fluido relativa à superfície de controle. Ok? Bom, e o balanço de massa para processos com escoamento em regime permanente? Né? Tá? Então, durante um processo com escoamento em regime permanente, certo? A quantidade total de massa contida dentro de um volume de controle não muda com o tempo, né? Ou seja, a massa do volume de controle é igual a uma constante. Assim, o princípio de conservação de massa exige que a quantidade total de massa que entra em um volume de controle seja igual à quantidade total de massa que sai do volume de controle, né? Por exemplo, para um bocal de mangueira de jardim, operando em regime permanente, por exemplo, né? A quantidade que entra no bocal por unidade de tempo é igual à quantidade de água que sai do bocal por unidade de tempo. Tem até uma figurinha aqui embaixo que mostra isso, né? Aqui, ó. Essa figura não é do bocal, mas ela mostra bem o princípio de conservação de massa em um sistema de escoamento em regime permanente, com duas entradas e uma saída. Lembrando que no regime permanente as propriedades pontuais, né, em determinado ponto de escoamento, são inalteradas, permanece constante, certo? Então, eu tenho aqui no volume de controle, essa figura 5,7, né, onde eu tenho fluxo de massa através de uma entrada, 2 kg por segundo. Tenho o fluxo de massa pela entrada 2 de 3 kg por segundo. Então, o total vai ser um M3, que é igual a M1, M.1 mais M.2. 5 kg por segundo. Está somando. Está entrando, está saindo. Não está acumulando nada aqui, né? Certo? Então, no caso de um escoamento em regime permanente, somatório da entrada do que entra em fluxo de massa é igual ao somatório da saída em fluxo de massa. Equação 5,18. Tudo isso, lembrando que o meu ponto é em quilogramas por segundo, certo? Bom, e essa equação, o que ela declara? Ela declara que a taxa total com que a massa entra em um volume de controle é igual à taxa total com que a massa que sai do volume de controle. Tá? Muitos dispositivos de engenharia, tais como bocais, difusores, turbinas, compressores e bombas, envolvem uma única corrente, apenas uma entrada e uma saída. Né? Nesses casos, denotamos o estado de entrada por subscrito 1 e o estado de saída por subscrito 2. Isso é o autor, gente, é o Zengel que adota esse subscrito. Tem gente que adota o E e o S também, tem autor, né? Tem gente, né, que adota o E e o S também com subscrito e é perfeitamente válido. Aqui no caso é 1 e 2. Né? 1 para entrada e 2 para saída. Tá? E tiramos o sinal de somatória. Né? Assim, para os volumes de controle com escoamento em regime permanente e corrente única, a equação acima, 5,18, fica reduzida a M.1 igual a M.2, que é igual ρ VA, tudo subscrito 1, ρ V2, né? ρ V2 A2, tudo subscrito 2, ou seja, densidade em 1, velocidade em 1 a 1, densidade em 2, velocidade em 2 a 2, estado 2, estado 1, ok? Entrada e saída. Bom, escoamento incompressível, né? É um caso especial. Lembrando, substância incompressível são os líquidos, né, aproximadamente, e o sólido, certo? As equações de conservação de massa podem ser simplificadas ainda quando o fluido é incompressível, que é geralmente no caso dos líquidos. Tá? Vou tratar de escoamento de líquido. Tá? Cancelando a densidade em ambos os lados da equação para processo em regime permanente, porque não muda a densidade. A densidade vai ser constante no regime permanente. Nós temos, né, que a somatória da vazão volumétrica que entra, né,
é igual à somatória da vazão volumétrica que sai em metros cúbicos por segundo, equação 520. Né? Para o sistema com escoamento e regime permanente de corrente única, a equação se reduz a, né? V vazão volumétrica 1, V.1 igual a V.2, certo? Ou vazão volumétrica é a velocidade vezes a área, né? No estado 1 e 2. Então, V1 a 1 igual V2 a 2. Vazão volumétrica igual, o que entra, sai. Né? Então, o autor aqui, né, ele lembra que deve ter sempre em mente que não existe um princípio de conservação do volume. Nós estamos falando de conservação de massa, não conservação do volume, tá? Não existe. Assim, as vazões volumétricas de entrada e saída de um dispositivo em um processo em regime permanente podem ser diferentes, claro. Pode variar a velocidade, pode variar a área. Né? A vazão volumétrica na saída de um compressor de ar é muito menor que a vazão de entrada, embora a vazão máxima através do compressor seja constante. A figura 5.8 mostra isso. Né? Você olhando aqui, esse aqui é um símbolo de um compressor, figura 5.8, à sua esquerda. Né? É um compressor mostrando uma vazão máxima de entrada de 2 kg. Né? A vazão máxima 2, de saída, continua 2 kg, né? 2 kg por segundo. O volume, né? Variando. Né? V1, 1,4 metros cúbicos por segundo. V2, 0,8 metros cúbicos por segundo. Por quê? Eu variei a área. Né? Então ele fala que a vazão volumétrica da saída de um compressor de ar é muito menor do que a vazão na entrada. Tá? Isso acontece devido à densidade mais alta do ar na saída do compressor. O ar foi comprimido. Né? O compressor comprime o ar, aumentou a densidade. Entretanto, para escoamento de líquidos em regime permanente, as vazões volumétricas, bem como as vazões mássicas, permanecem constantes. Tá? Uma vez que os líquidos são substâncias essencialmente incompressíveis. Densidade constante, né? Substância incompressível. A água que escoa através de um bocal de uma mangueira de jardim é um exemplo desse último caso. Ela é incompressível, certo? Continuando aqui, né? O princípio de conservação da massa tem por base observações experimentais e exige que toda a massa seja levada, né? Toda a massa seja levada em conta durante um processo. Tá? Se você consegue, né, calcular o saldo de sua conta bancária, controlando depósitos, retiradas, ou simplesmente observando o princípio de conservação do dinheiro, né, não terá dificuldades em aplicar o princípio de conservação da massa para os sistemas de engenharia. É a mesma coisa, tá? Embora eu acho que a conta é um pouco mais complicada de controlar, né? O sistema de engenharia é muito mais simples. Vamos lá. Ele dá aqui o exemplo 5.1, exemplo do bocal, escoando através de uma mangueira, né? Ou seja, a água escoando através de uma mangueira em um bocal, né? Dessas mangueiras de jardinagem. Tá? Então, dá uma lida aqui, dá uma estudada, é bem tranquilo. Tá falando tudo que a gente comentou anteriormente aqui sobre vazão, etc. Tá? A descarga de água de um tanque também é interessante se estudarem. Tá? Deixar um pouquinho de suspense para vocês aí, né? Senão fica muito fácil, né? Ficar falando exercício resolvido aí. É bom, estuda, tenha dúvidas, resolva, tá? Vale lembrar que eu tô fixando nessa videoaula, né? Tô anexando ela, não fixando, anexando uma videoaula lá do YouTube, né? Complementar, ok? É basicamente praticamente esse mesmo assunto, né, que a gente está conversando, mas ele fala de forma mais resumida e resolve o exercício passo a passo, tá? Então vai ajudar bem no entendimento da matéria, pelo menos vai complementar. Quem entendeu comigo, entende com ele. A verdade é essa, tá bom? Então vamos lá. Do exercício, né, apresentando aquele equacionamento todo que a gente apresentou para vocês. Né? Bom, em seguida,
nós abordamos aqui no item 5.2, 5-2, o trabalho de fluxo e energia de escoamento do fluido. Isso é um conceito bastante interessante, né? Eu vou até sair aqui para mostrar a figurinha, tá? Não atrapalhar vocês aqui, né? Um conceito bastante interessante que a gente vê na termodinâmica. Essa matéria, ela é um pouco até redundante com a matéria mecânica dos fluidos, né? Eu estive dando uma olhada no livro do Zengel, de Mecânica dos Fluidos, né? Normalmente o professor Augusto que leciona, tá? Aqui na UFGD, né? E a matéria, até as figuras são parecidas, né? Até as figuras são as mesmas, tá? Muda uma terminologia ou outra, tá? Que é focado mais para o escoamento de fluidos, né? Mas nessa parte do curso de termo, é bom a gente dar uma revisada nessa matéria, ou mesmo complementar alguma coisa com foco na termodinâmica, tá? Então vamos lá. O trabalho de fluxo e energia de escoamento de um fluido, né? Então, ao contrário dos sistemas fechados, o volume de controle envolve fluxo de massa, certo? Através da fronteira, né? E uma certa quantidade de trabalho é necessária para empurrar essa massa, tá? Para dentro ou para fora do volume de controle. É algo mais ou menos intuitivo. Está tendo um fluxo de massa, você já pensa em movimentação. O que proporciona essa movimentação? Alguma coisa está atuando, ou força da gravidade, ou uma força qualquer. Ela tem que atuar sobre o fluido para ver o fluxo de massa, para ver o M ponto. Senão o fluido fica parado, se não houver força alguma atuando, né? E aí? Esse trabalho é conhecido como trabalho de fluxo, ou energia de escoamento. Ele é necessário para a manutenção de escoamento contínuo através de um volume de controle, né? Pela observação de uma equação para o trabalho de fluxo, considere um elemento fluido como elemento com um volume V, como mostrado na figura 5.11. Aqui à nossa direita, a figura 5.11. Né? Você imagina um elemento de fluido V, né? Então o fluido aí está imediatamente a montante, né? Ao montante, né? A força desse elemento fluido a entrar no volume de controle. Assim ele pode ser visto como um pistão imaginário, né? Ou seja, estou vendo a montante, né? Ou seja, a entrada aqui do sisteminha, e jusante seria a saída, né? Então do sistema tem uma força aplicada no êmbolo. Esse êmbolo, você imagina o escoamento como um pistão, né? Um êmbolo imaginário, que não necessariamente é um sistema com êmbolos, mas você imagina o escoamento. Se tem escoamento, tem alguma coisa empurrando. E se empurrando, você imagina com esse êmbolo imaginário como uma área A, tá? Bom, ele fala: o elemento de fluido pode ser assumido como suficientemente pequeno, diferencial, de forma que suas propriedades sejam uniformes, né? Se a pressão no fluido é P, a pressão que está atuando aí no fluido é P, e a seção transversal do elemento do fluido é A, né? Eu posso imaginar que a força aplicada será P vezes A, né? Pela definição de pressão, né? Pressão é força sobre área, uma força atuando numa área. Logo, a força, né, jogando o elemento, né, a área na pressão, né, vai ser a força, vai ser a pressão atuando sobre aquela área, que é a equação 5.22. Né? Notem que na figura 5.11, o volume de controle está sendo demarcado nesses, vamos imaginar, nessa área principal, nessa área maior aqui. Né? Então, para empurrar todo esse elemento fluido para dentro do volume de controle, essa força deve agir a uma distância L, né? Olhando na figura 5.11, ao L. A força tem que atuar em toda a distância para empurrar aquele elemento, né, VPM ali, certo? Para dentro do volume de controle. Né? Assim, o trabalho realizado para empurrar o elemento do fluido através dessa fronteira, ou seja, o trabalho de fluxo, será W fluxo igual FL, né? Que é igual a pressão vezes a área vezes o L. Trabalho força vezes deslocamento, né? FL, tá?
e força PA, então, portanto, o trabalho PAL, né? Ou pressão vezes o volume, né? Interpretando essa equação, você tem que o trabalho de fluxo é a pressão atuando num determinado volume, certo? Determinada quantidade de matéria, né? Desta forma, se eu fizer o trabalho específico, né? Ou seja, dividindo por unidade de massa, eu vou ter que o W minúsculo do fluxo igual a P vezes o volume específico do fluido em escoamento. Tá? Bom, a equação para o trabalho de fluxo é a mesma. Né? Tá? A equação para o trabalho de fluxo é a mesma, seja para o fluido empurrado para dentro ou para fora do volume de controle, conforme mostra a figura 5.13, certo? Na 5.13a, parte superior, estou empurrando aquele volume, né, de fluido para dentro do volume de controle, certo? E na figura B, né, eu estou empurrando ele para fora, ele entra e vai sair, certo? Então, um fato interessante notar que, ao contrário dos outros tipos de trabalho, o trabalho de fluxo seja expresso por propriedades, pressão, volume específico, né? Tá? Por esse motivo, na verdade, ele é um produto de duas propriedades do fluido. Tá? Por esse motivo, algumas pessoas o veem como uma combinação de propriedades, como entalpia, e se referem a ele como energia de escoamento, né? Energia de escoamento ou energia de convecção, ou energia transportada pelo escoamento, em vez de trabalho de fluxo. Eu prefiro energia de escoamento. Né? Mas o autor aqui parece que adota trabalho de fluxo, tanto faz. Né? O importante é aquele PV ali, pressão vezes volume específico. Né? Outros autores, porém, argumentam corretamente, né? Corretamente do autor, tá? Outros autores, porém, argumentam que o produto PV apenas representa energia de fluidos em escoamento e não apresenta nenhuma forma de energia do sistema em que não ocorre escoamento, fechados. Entretanto, ele deve ser tratado como trabalho. Aí é discutível, né? Mas vamos adotar isso aí. Essa controvérsia, porém, provavelmente nunca acabará, mas é reconfortante saber que ambos os argumentos conduzem ao mesmo resultado na equação de energia, que é o que interessa para nós engenheiros. Vou ficar discutindo muito a repimboca de parafuseta aqui. Na discussão seguinte, nós consideramos a energia de escoamento como parte da energia de um fluido em escoamento, uma vez que ela simplifica bastante o balanço de energia dos volumes de controle. Eu gosto de adotar o termo trabalho de fluxo ou trabalho de escoamento. Eu gosto desse termo. É mais, para mim, é mais visual. Eu visualizo melhor o fenômeno. Tá? E importante, gente, importante aqui, né, vamos dizer a verdade, não é você ficar discutindo para termo de um autor ou de outro, e também não ficar decorando esses termos. Importante é você ter o sentido da coisa, você entender o fenômeno na sua essência, ou seja, é uma quantidade de fluido que está empurrando todo o demais. Né? É um trabalho, né, feito por uma quantidade de fluido, através da pressão e seu volume específico, está empurrando o escoamento, está fazendo o escoamento andar. Sem ele não haveria escoamento, não haveria fluxo de vazão volumétrica ou fluxo máximo. Okay? Bom, então, toda essa discussão, né, lá no capítulo 2, a gente viu a energia total no sistema. Né? Ela é composta basicamente por três partes de energia. Energia interna, U, energia cinética, né, que é EC, e energia potencial, EP. Que, traduzindo em valores, o U, né, nós conhecemos, tudo específico, tá? Tudo minúsculo. Mais velocidade ao quadrado sobre 2, energia cinética, mais energia potencial, aceleração da gravidade vezes Z, diferença de posições, né? Cotas. Tá? Em relação à cota em relação ao referencial externo. Né? Então, a figura 5.14 apresenta as partes componentes da energia, né? A energia total,
né, de um fluido em repouso e de 4 partes em um fluido de escoamento. O fluido em repouso, eu tenho a energia total composta pela energia interna, a energia cinética e a energia potencial. O fluido de escoamento, que eu represento por θ, letra θ, né, ele vai ser a energia de escoamento, né, P vezes volume específico, mais energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial. O que está fazendo o fluido escoar é esse termo energia de escoamento, PV. Você vê que D mais U, V ao quadrado sobre 2 e GZ fazem parte também do fluido em repouso. Ok? Beleza? Está bem claro isso, né? Bem clarinho aqui, ó. Gostei dessa luzinha aqui. Bom, o fluido que entra e sai de um volume de controle possui uma forma adicional de energia, que é essa energia de escoamento, tá? PV, como a gente já discutiu, né? Então, essa energia total por unidade de massa, denotado por θ, letra grega θ, né? Então, o fluido escoando é θ PV mais E, né? Mais E, onde PV e E é igual ao quê? Energia total, certo? Né? Então, a energia a energia total por unidade de massa do fluido escoando, o θ, é PV mais E, onde o E é igual às energias interna, soma das energias interna, cinética e potencial. Né? Só que a combinação PV mais U já foi definida anteriormente como entalpia, certo? Portanto, eu posso tirar o termo U daquele segundo termo da equação 5,26 e chamar de H. Né? Numa dessa, essa equação 5,26 vai se reduzir a θ, que é a energia de um fluido em escoamento, né, de um sistema com escoamento, né, vai ser igual a entalpia mais energia cinética mais energia potencial. Certo? Por quê? O PV, que é a energia de trabalho de escoamento, mais U é entalpia. Né? Isso vai ser igual a H mais V2 sobre 2 mais GZ, né? Sendo a unidade aí em kJ por quilograma. Tá? Com o uso da entalpia, em vez da energia interna para representar energia de um fluido de escoamento, não é necessário eu me preocupar com o trabalho de fluxo. A entalpia leva em conta automaticamente a energia necessária para empurrar o fluido para dentro ou para fora do volume de controle. Tá? Na verdade, esse é o principal motivo para definir a propriedade entalpia. Né? Interessante isso, hein? De agora em diante, a energia de uma corrente de fluido escoando, né, para o de um volume de controle será representado pela equação 5,27. Né? E nenhuma referência será feita ao trabalho de fluxo ou energia de escoamento. Tanto que esse trabalho de fluxo, com o tempo a gente até, se você não está o tempo todo trabalhando com esses sistemas, né, de sistema de volume de controle, de fluxo volumétrico, transporte de energia pelo fluxo de massa, etc., você perde até um pouco a noção dele, justamente por isso. Ele está embutido na entalpia. Você até esquece, você vai falar de entalpia, você não vai falar mais de trabalho de fluxo nas suas equações. Isso ajuda, porque entalpia eu já sei como obter. Né? É o PV mais U, tá? Ou seja, energia interna mais trabalho interno. Trabalho de fluxo, né? Ou de escoamento. Bom, e aí a gente cai aqui no transporte de energia pela massa, que é bastante interessante, é um tema bastante interessante, né? Que a gente vê na termodinâmica e na mecânica dos fluidos e que a gente usa muito para cálculos em engenharia, tanto sistemas térmicos, né, transferência de calor, né, em sistemas hidráulicos, sistema de geração de potência, etc, etc. Tá? Tudo isso nós vamos estudar alguma coisa aqui em sistemas termodinâmicos 1, né? E outras em sistemas termodinâmicos 2. Ok? Bom, então nós vamos parando por aqui na parte 1, né? Na parte 2 desse capítulo 5, a gente continua, né, a partir do transporte de energia de massa. Tá? Peço que vocês assistam com carinho esse vídeo,
né? Assistam com carinho esse vídeo, estudem, resolvam os exercícios, tá? Dê uma olhada no material complementar que eu anexei lá na aula, né? Tá? Aula referente ao capítulo 5, tá? Deve ser, acho que é a nossa 8ª aula, né? E com isso vocês fixem a matéria, ok? Tá bom? Então, moçada, vou parando por aqui. Então, até a parte 2 desse mesmo capítulo, tá bom? Valeu, um abraço para todos. Bom final de semana.